Queridos, passemos agora para a exposição da palavra do nosso Deus. E nesta noite nós meditaremos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, dos versos 1 a 6. Texto bastante conhecido, mas contendo o mesmo caráter de toda a Sagrada Escritura, sempre fala ao nosso coração e sempre nos molda para a glória de Cristo. Jeremias 18, de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos. Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, clamando que Ele possa trabalhar no nosso coração, através da sua palavra nessa noite. Ó soberano, bendito seja o Senhor, e nós o louvamos porque temos a oportunidade de ouvirmos e aprendermos mais da tua palavra. A tua palavra que é aquilo que existe de mais importante neste mundo. A tua palavra, ó Senhor, que é o senso geral, que conduz toda a existência de todas as coisas. A tua palavra que é o nosso maior tesouro e sempre será. Porque revela a essência, a grandeza, a magnitude do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ensina-nos, ó Deus, nesta noite, nos faça compreendê-la de maneira significativa, de maneira coerente, de maneira, ó Deus, que venha a trabalhar ao nosso coração por intermédio do Teu Santo Espírito. Mostra-nos, Senhor, como nós, o nosso estado pecaminoso, somos como um barro desfeito. Mas o Senhor, como poderoso oleiro, gracioso e misericordioso, pode fazer de homens e mulheres quebrados, vasos que serão cheios e são cheios do teu santo poder, da tua misericórdia. Ensina-nos, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Queridos, no ano de 2012, eu tive a oportunidade de trabalhar na assistência social do município de Mascote. Na época, eu servia dando aulas de música e artes marciais. Eu sempre aproveitava os momentos que eu tinha contato com alunos que eram pré-adolescentes para pregar as Sagradas Escrituras para eles. E eu tinha contato com pessoas ali que, apesar de serem muito jovens, estavam jogados nas mazelas do pecado. Na prostituição, no roubo, nas drogas. E um caso em especial foi muito importante para mim nesse tempo, porque através dele o Senhor trouxe uma grande lição ao meu coração. Havia um rapaz, ele tinha mais ou menos entre 14 e 15 anos. Ele já estava lançado no mundo das drogas. Ele usava drogas, ele também passava drogas. O primo dele era um dos maiores traficantes da cidade. E um certo dia, sentado na frente dele, eu tive a oportunidade de pregar o evangelho, de dizer que a vida dele sem Cristo iria ser só desastre, e que Jesus poderia transformá-lo. Mas ao mesmo tempo que eu peguei o evangelho, confesso, fui cético.
Eu olhei para aquele rapaz e disse, não, esse aí parece que não tem mais jeito não. Olha onde esse rapaz está lançado. Depois de alguns dias, eu percebi que ele não estava mais comparecendo às aulas. Eu então fui à casa dele. E a avó dele me disse o seguinte, olha, do nada, ele decidiu ir embora daqui. Eu estranhei, falei assim, deve estar corrido, né, da polícia, ou alguma coisa perigosa. O tempo se passou. E 2 anos depois, eu recebo uma mensagem no Messenger, do Facebook. Era justamente esse rapaz. E sabe o que é que ele me disse? Jesus Cristo transformou a minha vida. Jesus Cristo mudou o meu caráter. Aquele rapaz era como um barro, uma massa desfeita nas mãos do Senhor por causa do pecado, destruído nas maiores mazelas do pecado. Mas Deus, como o supremo oleiro, transformou aquela vida e fez um vaso para a glória dele. Ele mostrou como Cristo tinha transformado o seu coração, mudado o seu coração, e até hoje ele permanece nos caminhos do Senhor. E queridos, isso na prática me fez entender ainda mais que o homem, por mais que ele esteja num estado tão deprimente por causa do pecado, longe de Deus, como uma massa de barro desfeita nas mãos do Senhor, o Senhor pode ter misericórdia e transformar qualquer homem, qualquer mulher e qualquer criança num vaso onde ele pode encher para a honra e glória dele. Ele pode transformar nações, ele pode transformar cidades, mas ele pode também transformar pessoas. E é essa mensagem que este texto em especial que nós lemos também nos ensinará mais nesta noite. Meus irmãos, o profeta Jeremias exerceu seu ministério como sacerdote e profeta, mais ou menos dos anos 627 a 586 a.C. E este livro que carrega o seu nome é dividido originalmente em 3 grandes partes. A primeira grande parte considera os capítulos de 1 a 24, que compõem um conjunto de acusações e alertas contra Israel, que rompeu a aliança com o Senhor. Aliança de obediência diante da presença do Senhor. Israel como nação estava adorando a outros deuses pagãos. Os líderes de Israel se tornaram corruptos, fazendo vista grossa para o que estava acontecendo, negligenciando o seu ofício. O povo oferecia em determinado momento sacrifícios a Deus no templo, mas sacrificava crianças em outro lugar, no vale de Rinom, ao deus pagão Moloque. E Jeremias é usado pelo Senhor para dizer que se eles continuassem assim, teria sérias consequências, que iria culminar no cativeiro babilônico, onde o povo seria retirado de Judá e levado para viver em terras estranhas. Até este momento, as 10 tribos do norte já haviam sido levadas cativas pelo rei assírio. E se Judá permanecesse daquela maneira, sofreria os mesmos flagelos. Mas, apesar da triste situação que Israel se encontrava, neste texto que nós acabamos de ler, o Senhor traz uma palavra que revela claramente o seu caráter misericordioso. Ele chama Israel, essa nação, ao arrependimento, demonstrando que ele, como supremo oleiro, poderia fazer daquele barro que se estragou nas suas mãos, que foi Israel, um vaso novo. E da mesma maneira, meus irmãos, conforme está claro nessa mensagem, veremos nessa noite que é exatamente isso que ele também pode fazer na vida do homem que se arrepende dos seus pecados. Transformar aquilo que está estragado, desfeitos em sua mão, como vasos para a glória dele. Sendo assim, então, nós vamos meditar nesta noite no seguinte tema: o Senhor, como supremo oleiro, chama o seu povo ao arrependimento. O Senhor, como supremo oleiro, chama o seu povo ao arrependimento. E aqui no texto, para que ficasse mais claro a beleza dessa misericórdia divina, do caráter divino de Deus, era preciso ressaltar também essa situação que Israel se encontrava como um barro defeituoso. Israel se encontrava como um barro, como uma matéria defeituosa. E para isso o Senhor utilizará como analogia algo muito comum do cotidiano da época.
que era o trabalho de um oleiro ou de um artesão. E é por isso que ele diz ao profeta Jeremias, por meio de um oráculo, que são palavras vindas diretamente do Senhor para que fosse falada ou revelada ao seu povo. E diz a ele que ele deveria levantar-se e ir então à casa do oleiro. É certo que Jeremias aqui nessa situação estava dentro da cidade de Jerusalém. E as oficinas dos oleiros na época estavam situadas numa área baixa de Jerusalém, com fácil acesso ao abastecimento de água. Por exemplo, ficava nas encostas do Vale de Rinom, que era ao sul de Jerusalém, onde havia justamente esse fácil acesso à água e a barro. E lá, naquele lugar, seria onde Deus faria o profeta ouvir as suas palavras e trazendo uma grande lição e uma verdade para o povo de Israel, neste lugar específico. E, meus irmãos, se nós pararmos para pensar aqui, nós sabemos que Deus não falará mais a você da mesma maneira com a qual falou a Jeremias, pois toda a revelação especial e inspirada de Deus já está nas Escrituras. Mas você já reparou que são em lugares menos esperados, ou em diversas situações que o Senhor ilumina a tua mente e traz lições à tua vida? Seja numa situação da vida, uma situação boa, uma situação ruim. Dali o Senhor ilumina a tua mente para que você tire lições sobre você e sobre a palavra dEle, a vida diante dEle. Seja num dia de sol, seja num dia de chuva, seja no dia onde você erra contra o seu próximo. E assim então consegue enxergar aquilo que há de errado no teu coração, pecaminoso no teu coração, que você precisa mudar para viver para a glória de Deus. E talvez você tenha passado por isso essa semana que se findou. Enfim, muitas são as situações cotidianas onde o Senhor nos faz enxergar lições, que o diga o sábio que escreveu o Eclesiastes, que tirou preciosas lições ao observar a vida debaixo do sol. Mas aqui no texto é dito que Jeremias ele chega à casa do oleiro. E é lá, na casa do oleiro, que ele chama a atenção para algo muito proveitoso. Ele diz: eis que ele estava trabalhando sobre a roda. E como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos. Ele observando o trabalho do oleiro sobre rodas, percebeu que aquela matéria se estragou nas mãos dele. No hebraico, está literalmente um par de rodas e não apenas uma roda só. Porque naquele tempo, o instrumento de trabalho do oleiro era composto por duas grandes pedras. Uma maior na parte de baixo, redonda, e outra menor na parte de cima, onde o oleiro ia ali empurrando, tanto com os pés ou quanto com uma das mãos. E Jeremias observou, depois da tentativa do oleiro, que aquele barro, aquela matéria, aquele vaso se estragou nas suas mãos. Mas tem algo que precisa ser observado aqui. Essa massa se estraga quando o vaso está sendo feito, quando há impureza, quando há rachadura, quando há dureza, quando não é possível dar liga. Queridos, lembre-se que a ideia principal do texto é mostrar sim a soberania de Deus como aquele que tem poder de exercer juízo sobre qualquer nação por causa dos seus pecados, ou misericórdia sobre qualquer nação existente que se arrepende diante dele. O grande problema é que a nação de Israel no tempo de Jeremias era rebelde. Diferente de outras nações, conforme você vai ver nos versículos posteriores, Israel trocava o seu Deus por outros deuses. Israel tinha tudo da parte do Senhor, mas sempre fazia questão de abandoná-los e insistia a viver pela obstinação pecaminosa do seu próprio coração. E Israel é representada no texto por essa massa de terra que se estragou nas mãos do oleiro. Provavelmente alguns de vocês aqui já segurou nas mãos um punhado de barro
E o que se vê nesse punhado é simplesmente algo amorfo, sem beleza e sem significado. Meus irmãos, precisamos ressaltar e lembrar que o que acontece com Israel, aqui mostrado nessa analogia, reflete o estado do homem distante do Senhor. O primeiro homem, Adão, foi criado através do pó da terra. Mas essa massa se estragou por causa do pecado. Se desfez por causa do pecado. A partir de Adão, então, toda a raça humana seguiu esse caminho. Todos se extraviaram da presença de Deus. Não há um justo sequer, conforme diz as Sagradas Escrituras. Todos estão distantes do Senhor. Todos carecem da misericórdia do Senhor. E se encontram nesse mesmo estado. E ainda que muitos tenham dificuldade de entender, o nosso coração, conforme também lemos no texto de Jeremias 17, é desesperadamente corrupto, onde todos os dias produz aquilo que tende a afastar a nossa vida do único e verdadeiro Deus. É por isso que a confissão belga, uma confissão reformada do século XVI, disse as seguintes palavras no artigo de número 15: como água jorra da fonte, o pecado jorra da fonte miserável que é o nosso coração. E é o pecado que deforma o vaso nas mãos de Deus. A culpa é nossa. A culpa é do nosso coração. O pecado, ele desintegra a existência do homem. Mas alguém nessa noite pode dizer: esta palavra não é para mim. Afinal, eu sou alguém bom por natureza. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca roubei ninguém. Eu nunca fiz mal a ninguém. Eu pago as minhas contas. Eu trabalho. Então eu sou alguém bom. Eu não posso ser descrito como alguém assim. Ah, queridos, saibam de uma coisa. Qualquer homem ou mulher que reflete aquilo que é bom, que é justo e que é virtuoso, deveria saber que isso não vem de si mesmo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ainda que essa imagem e semelhança esteja distorcida por causa do pecado, o homem continua em certa medida refletindo coisas boas e justas que tem como origem aquilo que veio do próprio Deus. Ainda assim os méritos são dele. Não se enganem. Até um relógio quebrado a certas horas, 2 vezes ao dia. Não se enganem. Até uma bússola desregulada consegue, em determinado momento, acertar os pontos cardeais. E de maneira mais ampla, o que precisa ser entendido é: não podemos dar significado diante de Deus à nossa própria vida, por nós mesmos, com as nossas próprias mãos, quando nos encontramos nesse estado. A vida sem a mão de Deus é como esse barro, amorfo, sem forma, sem vida, sem propósito. E uma vida injusta diante de Deus culminará em consequências catastróficas. E diante disto, o que temos que pensar é: acaba por aqui? Não há esperança? O que resta às nações, às pessoas, é apenas ser uma massa estragada nas mãos do oleiro por causa do pecado? E a resposta, conforme o texto, é não. Porque esse oleiro é misericordioso e tem poder para fazer dessa mesma massa vasos novos para a glória dele. E é isso que ele vai falar aqui na continuidade dos versos, do verso 4 ao verso de número 6. É isso que ele vai dizer à nação de Israel, que ele pode fazer um vaso novo através das suas mãos, porque ele é o supremo oleiro. Leamos novamente os versos 4 a 6. Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez o oleiro, diz o Senhor? Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel.
Enquanto estava na casa do oleiro, Jeremias percebeu que dessa mesma massa, Deus criou ali um vaso novo. A matéria-prima não foi descartada. Vivemos em tempos, por exemplo, onde as coisas são descartáveis. Se uma coisa quebra na sua casa, você vai lá e substitui por outra. Mas infelizmente isso não se ateve apenas aos objetos. Se o seu casamento não está bem, se os relacionamentos não estão bem, por que não mudar? Por que não mudar de cônjuge? Por que não mudar as amizades? Por que não mudar? As coisas se tornaram descartáveis. E falar de restauração já não é algo tão atual. Mas o Senhor continua sendo um Deus que restaura. Ele não é simplesmente um Deus que faz remendos. Ele é um Deus que restaura. E Deus poderia descartar Israel, Judá ou qualquer outra nação, mas Ele afirma que poderia fazer algo novo segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio querer. Agora observe algo interessante. Veja aí na tua Bíblia que o verbo fazer aparece 6 vezes no texto. Isso significa que o autor está dando uma ênfase especial. E é interessante que esse mesmo verbo aqui é utilizado em Gênesis 2:7 para falar justamente da formação do homem. Mas também em outros lugares das Sagradas Escrituras é usado para descrever a criatividade do Senhor como o Criador de todas as coisas. Nos Salmos, como aquele que forma o olho do homem. Também o Leviatã, a grande fera. Em Amós diz que ele é aquele que forma as montanhas. E Jeremias por vezes diz que ele é aquele que forma todas as coisas. Com isso, o profeta dá ênfase em Deus como um criador que pode trazer à existência qualquer coisa, fazer qualquer coisa conforme a sua própria vontade, conforme ele traz. Veja que no verso 4 o oleiro fez algo que pareceu bem aos seus próprios olhos, e é assim que o Senhor faz, porque nenhuma das criações do Senhor deixam de glorificar o seu nome como Deus. Todas as suas criações são feitas sim, de maneira que o glorifiquem como o Senhor. Então vem a lição nos versos 5 e 6, casa de Israel, eu não posso fazer a mesma coisa com vocês. Vocês se estragaram na minha mão, ó casa de Israel, mas eu posso mudar a história de vocês. Meus irmãos, o Senhor já tinha restaurado Israel várias vezes. Conforme aí o verso 7 é possível conferir. O Senhor diz que se Israel se arrependesse da sua idolatria, letargia e outros pecados, o Senhor o restauraria. Mas sabemos que o final dessa história foi trágico. Porque a partir do capítulo 25, você vai ver que Israel continua nas mesmas práticas pecaminosas. E o que acontece é que o Senhor cumpre a sua palavra de justiça. Sim, o Senhor é amor, mas o Senhor também é justiça. Ele é um Deus justo. Israel, por causa da sua desobediência, é levada para o cativeiro babilônico. E a nação de Israel, por vezes, fica nesse mesmo ciclo vicioso. Peca, tenta voltar para o Senhor, mas volta para o pecado, para a idolatria. Até que no tempo em que o nosso Senhor Jesus vem, eles estão tão cegos que nem perceberam que o único e verdadeiro Deus estava diante deles. Porém, meus irmãos, os planos do Senhor não foram frustrados. Sabe por quê? Porque Ele fez um novo Israel para si. O oleiro perseverou em sua criação. E conforme é visto em Romanos 9 e Gálatas 24, 26, o Senhor criou uma nova Israel para si, uma nova nação, uma nação pura e santa, formado de pessoas antes quebradas pelos pecados, pessoas essas que foram chamados então eficazmente por sua graça, não só judeus, mas pessoas de todas as tribos, povos e nações, as pessoas que compõem então a igreja do Senhor, a Israel do Senhor. Essas pessoas não teriam mais a lei do Senhor escrita em tábuas.
não em papéis, mas em seus corações, conforme diz também Jeremias 30:33. O Senhor diz: e eu porei a minha lei nos seus corações, para que não se afastem de mim. E ele fez tudo isso de acordo com um molde específico. Ele, o supremo oleiro, enquanto estava e ainda está moldando, chamando o seu povo, moldando a sua igreja, o seu povo como um vaso, ele tem um molde específico, a sua própria essência, que é Cristo Jesus. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, é também ao mesmo tempo oleiro perfeito e vaso perfeito. E a beleza das Escrituras nos mostram essa verdade, que nós estamos sendo moldados à imagem dele. Em Romanos capítulo 8 diz que o Senhor nos predestinou para sermos a imagem, conforme a imagem de Cristo Jesus. E isso nos alegra, porque vem sobre nós as palavras de Isaías 64:8. Mas agora, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu nosso oleiro, e todos nós obras da Tua mão. Nós lemos aqui o texto de Efésios 2:10, que diz que somos feitos feitura dele, de Cristo Jesus, criado em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nenhum homem pode ser verdadeiramente moldado para a glória de Deus, senão por meio de Cristo Jesus, o vaso perfeito, aquele que sacrificou a sua própria vida para remir aqueles que ele chamou pelo seu sangue. Nenhum homem pode ter valor diante de Deus se não for por meio de Jesus. E nos alegra porque o Senhor, o oleiro perfeito, continua trabalhando, nos moldando, até um dia que esse vaso, composto por todas as pessoas, estará na glória do único e verdadeiro Deus. Agora, partindo do particular para o geral, assim também é a igreja. Queridos, nenhuma igreja pode ser um vaso valoroso se não estiver no molde do próprio Deus, tendo Cristo como centro. Não adianta apenas dizer que vai uma igreja, que existe uma igreja, ou que conhece uma igreja que tem outra forma de governo, outra forma de teologia. Não. Se existe alguma igreja que não tem a palavra como centro, Cristo como centro, que é uma igreja que não está de acordo com a palavra de Deus, essa é uma massa que continua estragada. Precisamos ter isso em mente. O Senhor não faz fragmentos, o Senhor faz um vaso nos seus moldes. Agora precisamos lembrar também de outra verdade. Aqueles que são povo de Deus, é verdade que muitas vezes nós pecamos contra o Senhor. É verdade que nós erramos contra o Senhor. Mesmo chamados como Israel foi, a nossa vida, por causa do pecado do nosso coração, porque cedemos às tentações do nosso coração, muitas vezes volta a ser como uma massa que está sem forma e vazia. Mas saiba que Jesus, Ele é um Deus tão poderoso, que Ele pega nós como um vaso estragado, está sempre e constantemente fazendo ficarmos a sua imagem, a sua semelhança. E isso não vai deixar de ser uma verdade, porque é Ele que nos faz perseverar. É Ele que nos faz vivermos para a glória dEle. Mas também eu quero trazer uma palavra àqueles que porventura adentraram aqui nesta noite e ainda não conhecem a Deus verdadeiramente, a Jesus como único e verdadeiro Salvador. Isso pode te ofender, mas eu quero te dizer o que o Senhor diz. Você ainda é uma vida sem molde. Você está apenas como um punhado de barro sem forma nas mãos do Senhor. Porque você está vivendo pelo pecado do seu coração. A palavra do Senhor para você é: arrependa-se. Abandone o seu pecado. Biblicamente podemos afirmar que nem toda a matéria será aproveitada nas mãos do oleiro. Essa é uma mensagem que ofende a esse mundo. Dizer que alguém
pode se perder eternamente, mas esta palavra, ela é a mesma ontem, hoje e sempre. E é esta palavra que diz que sem Jesus você não terá a vida eterna. Sem Deus você não terá a vida eterna. Arrependa-se no dia que se chama hoje. E saiba que se Deus, se Ele tiver planos para você, Ele vai te moldar, Ele te fará a imagem de Cristo Jesus e te utilizará para a glória dEle enquanto você viver. É isso que o Senhor faz conosco. Conforme nós vimos hoje, alguns irmãos foram recebidos. E essa é uma bela expressão de como o Senhor trabalha para que o seu povo viva para a glória dele. Mas como nós falamos, nada disso é possível sem o nosso molde perfeito, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É por causa de Cristo, é por meio de Cristo, é na centralidade de Cristo que nós somos feitos barros, vasos nas mãos do Senhor. E neste momento, nós vamos passar então para a Santa Ceia, onde esta verdade da obra, do sacrifício, da expiação de Cristo Jesus fica ainda mais claro à nossa vida e aos nossos olhos. Convido o reverendo Jailson, que conduzirá